Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim, também tenho certeza absoluta de que essa é a vontade de todos os ateus. Saibam vocês que nós ateus somos verdadeiramente as pessoas que almejam, desejam e esperam pelo progresso da humanidade, por um mundo melhor e uma humanidade muito mais justa. Só veremos esse mundo melhor, essa humanidade justa, quando nos libertarmos de todo tipo de crença, todo tipo de doutrinações religiosas que só tem levado a humanidade à dissensão, ao atraso da humanidade. A religião sempre foi o atraso da humanidade, a volta à primitividade, seres humanos contra seres humanos, a causadora de guerras, povos contra povos, amigos contra amigos, família contra família. É só para isso que a religião serve. Religião, apenas fantasia, ilusão, superstições. E você, religioso, você é a prova viva do mal que faz a religião. Você não suporta ser contrariado. Quando contrariado, invoca um ser imaginário que te foi implantado na tua cabeça para praticar o mal contra outros seres humanos ao qual você mesmo chama de semelhante, irmão. Cai sua pele de ovelha, você mostra a sua verdadeira face de lobo, sabe? Você vai para o inferno, você será castigado, o carro vai te atropelar, você vai pegar um câncer, sabe? Todo esse mal só sai de dentro da cabeça da mente religiosa. Saiba você, religioso, que tudo que você joga contra nós, nada impede que aconteça com você. A diferença é que você é hipócrita, você é mesquinho, você vai correr para dentro de um hospital, ser curado pela ciência e vai para um púlpito de igreja dar falso testemunho para alimentar uma quadrilha de bandidos religiosos, né? E manipular mais ainda a humanidade. É só para isso que a religião serve, sabe? A religião sempre foi, né, um atraso para a humanidade. Ali onde criaram as divindades, criaram exatamente, acorrentaram os seres humanos ao passado, a um passado remoto da humanidade. É disso que tentamos libertar as pessoas, sabe? Mas a mente do crente, sabe? Tome muito cuidado com a mente do crente, porque é perigosa, sabe? O crente, a mente dele é um verdadeiro chiqueiro de maldades, de perversidades. Não todos, né? Alguns conseguem se libertar muito raramente desse sistema perverso. Mas enquanto está dentro desse sistema, pode ter certeza, o crente é perigoso. Tome cuidado com o crente, que se ele se aproximar de você, ou ele quer fazer o mal, ou já fez, tá? Tome cuidado com o crente. A mente dele com todo respeito aos porquinhos, é uma mente suja, né? Uma mente perversa, né? O porquinho evoluiu ali, a natureza dele, né? Evoluiu ali no chiqueiro dele. A natureza dele é esta, né? Já a natureza do crente, o boneco de barro que evoluiu para um zumbi, né? E o cérebro do crente foi consumido exatamente pelo zumbi mestre, que é o tal do Jesus Cristo, criado e inventado pelo Império Romano. Um zumbi que ressuscitou e agora comeu o cérebro dos crentes, por isso que o crente é zumbi, quer tentar escravizar as outras pessoas também, sugar o cérebro das outras pessoas, mas não vai conseguir, porque nós ateus estamos aqui para combater todo esse sistema perverso, né? O crente diz que foi Deus que criou tudo, o universo, criou tudo, né? Na realidade, então foi ele que criou todo tipo de doença, de praga, de todo tipo de mazelas para a humanidade, vírus, o escambau. E ele próprio não consegue curar aquilo que ele mesmo inventou, né? Ele não consegue. O crente diz que a natureza é maravilhosa. Olha, como Deus é maravilhoso, como a natureza é perfeita. A natureza é perfeita. Vai para uma selva, vai. Milhares de pessoas são comidas, né, por leão, por crocodilo, né? Lá tem cobras altamente venenosas, aranha, o escambau. Vai para tu ver como a natureza é maravilhosa, perfeita. Na realidade, nós, né, nos adaptamos ao ambiente para sobreviver e evoluir. Né? Não foi divindade alguma que criou nada, não. Vai para o meio da natureza que tu vai ver como é a natureza maravilhosa. Né? Alguns pastores tentaram aí, né, provar os absurdos, as estupidezes de dentro da Bíblia e acabaram se ferrando. Né? Teve um pastor que foi comido por crocodilo porque foi, né, batizar o pessoal dentro do rio cheio de crocodilo, acreditando que o Deus dele ia protegê-lo. Né? Já outro entrou em uma jaula de leão, acreditando naquela história fantasiosa lá de Daniel na Cova dos Leões e foi comido por leão. Então eu aconselho a você, até aquele texto bíblico, né? Pegarão serpentes, tomarão veneno, né? Não vai nessa não, que tu te ferra, crente, tá? Sai desse mundo de ilusão, tô te avisando. Tem nada de perfeito nisso aí, não. Sabe? Inclusive, pessoal, gostaria de falar aqui, um camarada entrou aqui no meu canal e disse, rapaz, você falando de religião, tudo bem, mas falar de política... Meu amigo, religião sempre foi a primeira política. A religião e a política sempre esteve de braço dado e ainda estão. A prova disso é esse país aqui, que diz que é um país laico, mas na realidade não é. Um presidente da república está se ajoelhando para um charlatão. Como que é laico? Isso. Deus acima de todos. Aí dentro, laico aonde? Não tem laicidade nenhuma. A prova disso é que nesse governo aí, teocrático aí, né? Quase se tornando uma ditadura religiosa, tipo Islã, né? Aí a gente encontra lá o quê? Quem toma conta dos programas sociais é exatamente um religioso da Unipostal do Reino de Zeus, sabe? Agora, ele vai facilitar para quem? Claro que é para o rebanho dele, né?
Como tem sido assim, o religioso só favorece quem é da quadrilha deles. É por isso que eu digo que religião é a dissensão. Seres humanos contra seres humanos. Ou o cara faz parte da quadrilha dele, eles próprios dizem, pelo amor ou pela dor, quer ver você fudido, ferrado, sabe? Pra estar de joelho recorrendo a essa divindade. É assim que eles querem. É assim que o sistema religioso comanda, manobra a vida das pessoas. Ou você faz parte dele, ou ele tira emprego de você, ele quer ver você fudido, quer ver você ferrado. E é por isso que nós, ateus, quando ajudamos uns aos outros, é sem interesse algum, porque o crente é muito escroto. O crente, quando ajuda alguém, é com segundas intenções. Quer tanto, né? Se dar bem na vida, prosperidade, mas Jesus não está às portas, Jesus não está voltando, cara. Né? Mateus 16, 28, com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui estão não verão a morte antes que vejam o Filho do Homem. Tá pensando que é para hoje? Aquilo era para aquela época, mas ele diz que Jesus está nas portas, está chegando, está voltando. Então para que você vai levar dinheiro para algum lugar? Né? Não junteis tesouro na terra, como eu vou mostrar o texto aqui. Então, um país que está se tornando um país teocrático, comandado exatamente por religiosos. Inclusive, né, uma vereadora no Rio de Janeiro agora, a filha do Beiramar, né, do Fernandinho lá, o Beiramar, sabe que inclusive o Beiramar casou dentro do presídio, quem foi casar ele foi um pastor, sabe? Ele está estudando teologia lá para sair e se tornar um quê? Se tornar mais um, né? Aí, né, você vê aí a Suzana Richthofen, né, aquele outro que estocou com tesoura lá a atriz todinha, mas viraram pastor, e muitos outros, né? Os caras, porra, a religião é tão escrota, tão nojenta, que os caras fazem todo tipo de desgraça. E isso vai servir para eles como mérito, porque vão para cima de um púlpito de igreja, bota a Bíblia debaixo do braço e vai se vangloriar, eu era isso, eu era aquilo, e agora Jesus me salvou. Jesus salvou você de bosta nenhuma, rapaz. Você se esconde atrás desse livro podre, nojento, escroto, sabe? Então tá se tornando aí um país de miliciano, evangélico, militar, traficante, né? E presidiário. É para isso que serve, né? E isso é um prato cheio para os cães gulosos, né? Saiba você, religioso, que você foi enganado, seus avós te enganaram, seu pai, sua mãe, né? Os professores da escola, os políticos, médicos, juízes, líderes religiosos, padre, bispo, pastor, papa, espírita, judeu, budista, todos enganaram porque não existe divindade alguma. É tudo mentira, tudo fraude, tudo farsa, né? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, o canal que é 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e inscritos que acompanham esse trabalho. Peço a vocês que deem like, compartilhem os vídeos e façam comentários, né, que vão ajudar as pessoas a se libertar desse lixo religioso, né? Não faça como os religiosos não, que entra aqui no canal, porque eu vou vetar mesmo. Entra aqui no canal, o porra dentro da igreja não consegue perguntar ao pastor dele, mas sempre tem o próprio organismo avisando, olha, tem algo errado, mas ele não consegue perguntar lá, porque é proibido perguntar, é contestar. Deus não pode contestar, né? Aí já é o diabo na sua cabeça, até os amiguinhos dele vão ficar contra ele. Até porque ele não... Tu quer ver se esse povo são os teus amigos mesmo? Religioso não é amigo de ninguém, cara. Religioso é o bicho mais escroto, não é amigo de ninguém. Religioso, quer ver? Diz que tu é ateu, sai de dentro da igreja, no outro dia eles mudam de calçada, né, pro teu lado, tiram o teu emprego, sabe? Viram a cara pra você, sua família vira a cara pra você. Esta bosta de religião serve pra alguma coisa, cara? Hein? Esse lixo desse Jesus Cristo serve pra alguma merda? A bosta do Abraão, Moisés, o escambau, que se foda tudinho, o espírito pombo, tarado, serve pra alguma merda, cara? A não ser pra colocar seres humanos contra seres humanos? Então o cara sai de lá, de dentro da igreja, aí vem pros canais ateístas, chega aqui, assiste o vídeo até o final, fica putinho da vida, né? Porque sabe que foi enganado, tá sendo enganado, e o pior, passando essa enganação de geração em geração, aí fica putinho da vida. Aí assiste o vídeo até o final, aí vem com ameaça, xingamento, com a falácia, que é típico do crente, né? Mas sempre perde pela lógica e sempre perderá para a razão. Crente não tem razão alguma, é insano, completamente estúpido. Sabe por quê? Porque o cérebro dele foi comido pelo zumbi Jesus, né? Em todas as religiões, sabe? Então eu quero mandar um grande abraço a todos os canais ateístas, né, que estão na linha de frente do combate ao sistema religioso. Quando eu falo combate ao sistema religioso, combate ao sistema de crença que tem mantido a humanidade presa, acorrentada aos grilhões das religiões, a escravidão religiosa. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde ali imperava a ignorância e ainda impera, onde tem religião, impera a ignorância. É por isso que o Brasil é um país atrasado por conta da religião, que só tem levado a humanidade à primitividade, voltando lá atrás, ficando acorrentado lá na ignorância, lá atrás. E na ignorância tem sempre o esperto. O esperto é o cara que vendo o povo ansiando por conhecimento, e assim foram criados os deuses, né? Deus do trovão, Deus do vulcão, Deus dos mares, foram criados por quê? Porque os povos não entendiam os fenômenos naturais, e aí davam nome à divindade que estavam fazendo ali, Deus do raio, do trovão, e por aí vai. Aí o esperto vai e cria uma divindade para ele.
Ele cria uma divindade para ele, se apresenta como mensageiro, office boy dessa divindade, e aí leva com ele uma porrada de ignorantes, que exatamente são vocês religiosos, que infelizmente tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde ali foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses, e nenhuma divindade nunca e jamais se apresentou, e jamais se apresentará para toda a humanidade, e a razão é muito simples. Homens criam Deus, não Deus criam homens. Saiba você que você não é o sonho de Deus, Deus é o sonho do homem, mas do homem esperto, tá? Que tem mantido você escravo. Sabe por quê? Você nem tem culpa, cara. É por isso que eu digo, passando a ignorância de geração em geração. Você, quando criança, foi mergulhado numa banheira fria de templo de Deus, deu aquele choque térmico que queimou o teu neurônio. E agora você vai passar uma vida inteira, por mais que estude, seja médico, desembargador, juiz, o escambau, você continua ignorante quando se trata de religião. Porque você não consegue nem contestar. Por quê? Porque você tem preguiça de ir lá na história, como tudo isso foi forjado. É por isso que nós damos a cara para bater aqui, somos ameaçados. O escambau, sabe? Por essa gente religiosa que não consegue admitir. Aí vem que está enganado, aí vem em defesa de uma divindade que ele próprio julga ser toda poderosa, né? Uma divindade que não consegue se defender, precisa de você, réis mortal, para vir defendê-la, né? Que coisa absurda, sabe? Aí joga todo tipo de maldições na gente que está tentando ajudar eles, né? Interessante que ele próprio diz que nós somos semelhantes, irmão aí dentro. Porra nenhuma, rapaz. Então, pessoal, o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros absurdos, científicos, de intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidade, instigador de crimes, como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, muito terror, muita maldição e muita mentira de um Deus misântropo que teria criado tudo e todos, mas aí arrependeu-se de ter criado a sua própria imagem, e aí destrói tudo, mata até os pobres dos animais inocentes, para depois mandar o próprio filho dele, que foi ele que nasceu dele mesmo, o pombo tarado que pegou Maria, né? O pombo tarado pegou Maria, engravidou, para nascer ele mesmo, para depois ele morrer, para salvar a gente da desgraça que ele próprio criou, a merda que ele colocou. Porque sabendo ele que é onisciente, onipresente e onipotente, que o homem iria cometer merda lá na porra do paraíso, até porque ele criou um inimigo para ele mesmo, jogando na própria terra onde ele ia criar o ser humano. Que merda do caralho, que porra de plano divino é esse? Que plano escroto do caralho é esse? Que merda de plano é esse? Deus tem um plano na sua vida, que plano bosta, cara. Aí dentro. O crente acredita em fantasias, como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula do leão, sabios, zumbis que anda sobre a terra, homem que entra sobre águas, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, seco vento, surdo que ouve, coxo que anda, mundo que fala, e a Virgem Mary que é casada, deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, na invenção que é o cristianismo, uma divindade criada, inventada pelo Império Romano e trazida aqui para o Brasil, em braço de homem de navio, chegando aqui destruindo toda a cultura indígena, enfiando-lhe a Bíblia e tomando-lhe as terras. Um Deus que precisa ser levado por homens porque é incapaz de se apresentar para toda a humanidade, assim como todos os deuses. Bato mais na tecla do cristianismo porque vivemos debaixo do jugo romano que é o cristianismo. Tá? Inclusive, uma divindade que só causa destruição, guerra. Pega a porra da Bíblia que tu vai ver que só tem desgraça dentro daquela merda. Então, pessoal, vou começar o vídeo de hoje. Mais um vídeo aí desmascarando aí a existência desse Jesus, né? Popstar da galera inventada aí pelo Império Romano. Mas eu quero começar com um comentário aqui de um ouvinte, crente, né? Uma escrota ou um escroto crente, né? Que por sinal me conhece. Diz o seguinte, Lipexy, Lipex, acho que é isso. KKKKK. Acho que acha que é alguém, continua o mesmo falido. Vai vendo. Vendo a si mesmo que, mesmo acreditando em uma explosão, e os mesmos trouxas clicando. É um homem ou uma mulher que conhece a minha pessoa, não sei se é amigo, porque nós ateus não temos mais amigo, né? Quando resolvemos bater de frente contra esse sistema podre, os amigos tudo fugiram, porque nunca foram amigos de verdade. Não sei se é parente, família, porque pode ser também, mas também se não é também parente mais meu, porque eu renego todo esse tipo de gente escrota aqui, né? Que viraram as costas para mim por conta de uma divindade que nunca existiu, só está na cabeça deles, porque eles têm preguiça de estudar, têm preguiça de descobrir. E são tão escrotos, é aquilo que eu digo, a mente do crente é porca, né? A mente do crente é porca. Só pensa isso aqui, ó. Vamos lá. Aí colocou João capítulo 3, versículo 18. O que é que diz João capítulo 3, 18? João capítulo 3, 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito, único Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Primeiramente,
primeiramente, quem criou esse bosta desse Jesus foi o Império Romano. Ele nunca existiu nas páginas da história, como eu vou mostrar mais hoje nesse vídeo, desmascarando essa fraude toda, essa farsa toda, né? E aí, onde está o livre-arbítrio? Quem crê, né, tá salvo, mas quem não crê tá condenado. Onde está o livre-arbítrio? Primeiramente, que livre-arbítrio nunca existiu. Para quem entende, tem consciência do que é livre-arbítrio, livre-arbítrio são várias escolhas, e você não escolher até nada, e não ser punido por isso. Qual é a escolha que você tem? Quando o cara, ele próprio cria um tal do inferno, que na verdade foi criado pelo cristianismo, porque inferno nada mais é do que a sepultura do hebraico, né? Então um inferno criado pelo o cristianismo, para colocar medo em você, pegando o inferno de Hades da mitologia grega. Sabe por que você é assim, crente? Porque a própria Bíblia colocou que em 1 Coríntios capítulo 19, que aniquilará a sabedoria do sábio e a inteligência do inteligente. Por isso que você é um zumbi, né? Então essa escrota, ou esse escroto, colocou kkk, acha que é alguém. Quando foi? Eu sou alguém sim. Sou um ser humano igual você, igual qualquer um. Agora, para você alguém, crente escroto ou escrota, para você ser alguém é ter dinheiro, né? Teoria da prosperidade, mas o teu Jesus não está às portas, voltando, corre que ele está chegando, e você não vai levar nada, porque segundo a própria Bíblia você não pode levar nada, hein? Então para você ser alguém é ter dinheiro, ter poder, hein? É por isso que os líderes religiosos são os caras, né? Com a roupa pomposa em cima de um púlpito de igreja, te enrolando por uma vida inteira, você com um banco, né? Com a bunda gelada num banco frio de templo ou igreja, por toda uma vida, dando tua lã, sabe para quê? Para sustentar Deus algum? Você é servo, não é de divindade alguma. Você é servo de homens espertos, né? Que querem você apenas para ser servido. Saiba você que quem estudou a Idade Média sabe que desde lá, eles sempre pregaram isso, né? Tomavam as terras, a igreja, o clero junto com os reis, tomavam as terras, mas não podiam tomar conta das terras, precisava de você, otário, para tomar conta das terras dele. Cedia a terra para você trabalhar para eles. Você achando que tinha alguma coisa, era para outros povos não invadir as terras que era pertencida a ele, e ele não tinha exército para tomar conta. Aí você ia trabalhar na terra que era deles, para dar uma porcentagem para eles, e ainda ia passar 3 dias da semana trabalhando nas terras dele para eles, porque eles nunca colocaram as mãos na massa, as mãos na obra, mão de obra. Eles nunca colocaram porque são preguiçosos. Sempre o topo da pirâmide, o clero, pastor, padre, bispo, papa, o escambau, e os reis, presidente, faraó, o escambau, sempre tiveram por cima, lado a lado, religião e política, sabe? Aí o cara vem dizer aqui que, não fala de política não, sabe? Sempre tiveram lado a lado, diz que o país é laico. Como é laico? Se a porra do presidente está se ajoelhando para um charlatão bandido religioso, olha aí, religião, porra. Essa escrota aqui ou esse escroto aqui é o mesmo falido. Não, cara, eu posso não ter dinheiro, mas eu sou mais feliz do que você. Sabe por quê? Porque eu não sou escravo. Você deve obediência a essa gente escrota, sabe? Você pode luxar achando... Aí, o principal de tudo é que tu acha que tu vai para um paraíso, né? Vai para um paraíso. Tu vai levar o quê, caralho? Hein? O próprio Jesus na Bíblia, cara, tem mesmo de texto, olha aqui, caralho, olha. O próprio Jesus diz, ó, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, não junteis tesouro na terra, onde a traça come e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, não roubam. Então pra que você junta tesouro aqui na terra? Tu tá contrariando a tua própria Bíblia? Como vocês são escrotos, cara. Puta que pariu. Olha outra merda aqui, ó. Isso aqui é um prato cheio pra líder religioso, ó. Malaquias 3, 8 ao 10. Sabe aquela história de Malaquias? Levai o dízimo à casa do pai? Você, crente, come corda e leva? Sabe, pega no capítulo 8, ele só leu 10. No capítulo 8 diz, roubará o homem a Deus? Aqui era ladrão roubando ladrão. O sacerdote reclamando de outro sacerdote que estava roubando. Não estava levando, né, os mantimentos que eram alimentos para as tribos de Levi, né? Roubará o homem a Deus? Faz uma pergunta, né? Todavia vós me roubeis. Isso é o próprio Deus falando com o sacerdote. Vós me roubeis. E dizeis, claro que Deus algum existe, né? Era um sacerdote, sabendo que estava sendo roubado por outro sacerdote. Entendeu agora a jogada? Hein? É por isso que se tem tanta desgraça de denominação religiosa, né? Aí continua dizendo, enquanto que roubamos, ele pergunta, né? Dando uma de doido. Nos dízimos e nas ofertas, aí Deus responde, vós sois amaldiçoados com a maldição, amaldiçoado com a maldição, a redundância, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda, né? Aí continua no capítulo 10, que é a parte que eles só usam, né?
trazei todos os dívidos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Deus pedindo para fazer teste dele. Diz o Senhor dos exércitos, exército de guerra, né? Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós tal bênção, bênção era chuva, a prova disso, ó, que dará, que dela vos advenha maior abastança para alimentar a lavoura, era produtos para ser levado para a casa lá do sacerdote, para o sacerdote distribuir com as tribos, e para a viúva, o órfão e o necessitado, tá? Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 6, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguma pessoa, por cobiça ao dinheiro, desviar-se-á da fé, se atormentaram com muito sofrimento. E aí? Hein, crentelha? Ou crentelha, eu não sei quem é você. Se esconde atrás aqui de um perfil falso, né? Aí continua dizendo, vendo assim mesmo que acredita em uma explosão, né? Como que diz assim, ó, você tá ferrado, você tá pedindo ajuda no canal, porque acredita em uma explosão. Primeiramente que nem explosão, é expansão, né? É expansão. E os mesmos trouxas clicando, aí já criticando meus inscritos. Mas você também clicou, você também assistiu, e pelo que você fala mesmo aqui no seu comentário, os mesmos, ou seja, você já assistiu vários vídeos meus, então você também é uma trouxa, ou um trouxa. Bye bye, otário. Então, pessoal, vamos direto ao vídeo, senão não vai dar tempo de eu fazer o vídeo aqui. Uma aguinha. 10 mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu. 10 mitos cristãos, inventados pelo Império Romano. Na lista dos mitos, vamos utilizar principalmente textos do Novo Testamento para montar a lista de contradições dos diversos relatos, né, retratados, né, de Jesus, traçados pelos 4 evangélicos inventados ali, Mateus, Marcos, Lucas e o tal do João. Um dos aspectos é o silêncio do tal do apóstolo Paulo. O Paulo deveria falar a vida dele todinha, mas o Paulo é mais uma invenção. Tudo foi criado pelo Império Romano, gente. Esse povo, primeiramente, começa lá no deserto, um povo primitivo, que parava de tenda em tenda como nômades, ciganos, de tenda em tenda. A divindade deles nunca deu um comprimento de cibalena para eles sequer. Nunca deu. A única instrução que a Bíblia dá, o Deus bíblico dá, é para eles não cagar dentro da tenda. Pegue uma pá e faça um buraco lá fora. Olha que povo primitivo. Aí copiaram o Deus Yahvé, lá dos beduínos do deserto, os chassus, né? Criaram uma divindade denominada de Senhor dos Exércitos apenas para invadir outras terras, para ter o pretexto para matar, roubar, pilhar e destruir. Por pura inveja. Matavam e deixavam só as virgens para serem estupradas por esse povo de Deus, que agora faz uma aliança com eles para cortar a cabeça do pinto. Não é? Deus que já conhece você no ventre da sua mãe, porque já não nasceu o povo dele sem a cabeça do pinto? Na realidade é filmose. Hein? Caralho! Continuando, pessoal. Um dos aspectos é o silêncio do Paulo, né? Inventado, criado pelo Império Romano. Autor de diversas cartas à comunidade cristã, escritas entre os anos, teria sido escrita nos anos 40 e 60 do século I, e preservadas no Testamento, no Novo Testamento. O apóstolo quase não aborda a vida e os ensinamentos do tal de Jesus. Quase não aborda a vida e os ensinamentos. Pouco que ele fala, né? Inclusive, ele fala em Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 25, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mão de homem, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Olha que Deus poderoso, né? Isso aí, quando Paulo ia passando e alguém perguntou qual o templo verdadeiro, ele apontou para uma pedra, apenas uma pedra. Esse daí é o templo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele quis dizer que a própria natureza, né, é onde está a divindade. Na própria natureza, porque ele apontou para uma pedra. Né? Mas você vai para a igreja, né? Dá dízimo para essa cambada aí. Inclusive que dentro da igreja acontece cura pra caralho, mas fora não, né? Pastores escrotos. Seria um indício de que o Cristo no qual ele acreditava era uma figura cósmica, era de origem celestial, na qual teria começado a acreditar por meio de revelações místicas. Revelações místicas ele teria começado a acreditar. Aí o crente pensa que o Paulo era amigo de Jesus. E da análise das escrituras judaicas, o Antigo Testamento cristão. Não se trataria, portanto, de alguém real de carne e osso. Na realidade, não é o Antigo Testamento cristão, é dos judeus. Os judeus até hoje não acreditam em Jesus Cristo, porque sabem que é uma grande fraude, uma grande mentira. Jesus nunca existiu, defende historiador americano.
Veja só, em entrevista ao Daily Mail, Michael Polkovic afirma que estudou 126 escritores da época do suposto Jesus Cristo criado pelo Império Romano, e nenhum deles, 126, nenhum deles cita Jesus. O historiador americano Michael Polkovic defende que Jesus Cristo não tenha existido e que, na realidade, se trata de uma lenda urbana ou do deserto. Segundo ele, 126 escritores da época de séculos seguintes à sua crucificação, suposta crucificação de Jesus, nunca sequer mencionam o seu nome ou algo de sua história. Polkovic estudou autores entre o primeiro e terceiro século, ou seja, do século I até 300 anos depois. É claro, Jesus foi inventado, cara, no ano 325. Já vinha sendo forjado pelo imperador Vespasiano para conter a guerra judaica, para que os judeus seguissem e continuassem pagando imposto ao Império Romano. Império Romano que se expandiu. Havia dominado centenas de terras, cada terra tinha suas próprias religiões. A religião cristã é uma coxa de retalho, pegada de várias religiões, absorveu pedaços de várias religiões, como o mitraísmo, o zoroastrismo e o judaísmo, né? Que era a grande maioria, né? Por exemplo, a ceia, a Santa Ceia, a Eucaristia é mitraica. Beber o sangue e comer a carne, quem fazia isso era Mitra, deus persa. Então vamos lá. Autores entre o primeiro e terceiro século. A falta de conhecimento ou menção indica que o Cristo não tenha realmente existido, né? Foi inventado por rabinos que queriam ter algum líder para seguir. Rabinos, na realidade, romanos, né? Em seu livro recentemente publicado, né, no Mick Mercer, né, o pesquisador afirma ser bastante estranho que Jesus não seja conhecido por tantos escritores da época e destaca que detalhes da vida do Messias nunca tenham sido revelados, né? Nem, é claro, né, ele para ali na Bíblia, na própria Bíblia, cara, ele para com 12 anos, só vem aparecer com 30 anos. Aí tem uns apócrifos que contam as presepadas dele, né? Ele se masturbava, né, incendiou casa, matou 3 meninas, aí eles tiraram da Bíblia lá nos concílios, né? Para montar um livrinho bonitinho para o crente engolir até hoje. É um livro que não serve nem para limpar a bunda. Continuando. E destaca que detalhes da sua vida, a vida do Messias, nunca tenham sido revelados, nem por aqueles que seriam seus discípulos, né? Paulo não sabe nem onde, nem quando Jesus viveu e considera a crucificação como uma metáfora. O próprio Paulo, escritor de Atos dos Apóstolos, ele próprio não sabe onde Jesus nasceu, onde viveu e considerava a crucificação metáfora. É tanto que ele próprio diz lá em 1 Coríntios 15, né? Que ele diz que Jesus não foi crucificado. Se Jesus não foi crucificado, então nossa fé é em vão. Pegue antes um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, 14, 15. Aí você vai entender. Né? Que o próprio Paulo põe em xeque, põe em dúvida, né, a tal da ressurreição. Segundo os seus estudos, que estão no livro No Make Missia, apenas um livro continha a menção de Jesus, o chamado As Guerras Judaicas, escrito pelo historiador romano Flávio Josefo, historiador judeu Flávio Josefo, no ano de 95 depois de Cristo, 95 anos depois do tal do Cristo. Mas a citação foi acrescentada por editoras em uma reedição, uma fraude da igreja, a igreja é perita em fraude. Além disso, o historiador afirma que no livro de Marcos, na Bíblia, a história da ressurreição de Cristo teria sido editada. Falsificadores acrescentaram depois o conto da ressurreição fantasiosa. Fraude, né? Aquilo que eu falei para vocês. A ressurreição foi colocada no livro de Marcos muito tempo depois, né? Colocaram ali 28 versículos, aliás, 8 versículos para ressuscitar o Jesus, para torná-lo ele uma divindade que você engole até hoje. Porque a própria igreja admite. Cara, quantos papas já falou? O Papa Leão X disse: Jesus Cristo é de tal forma tão lucrativo que seria uma loucura avisar os incautos do seu erro, né? A fantasia Jesus Cristo, a fábula Jesus Cristo. O que a história tem a dizer sobre esse tal desse Jesus? Pesquisas e historiadores ajudam a confirmar que, de fato, Jesus não caminhou sobre a região da Galileia há 2021 anos atrás. As descobertas, no entanto, não devem satisfazer aqueles que levam a Bíblia ao pé da letra, como você, religioso. O pesquisador americano Joseph Ethill
é categórico. Jesus não passa de um mito. O personagem, suas palavras e ações fazem parte de uma elaborada narrativa inventada por aristocratas romanos. Quem estuda essa merda sabe que foram romanos que criou essa bosta. Assim como nós sabemos também que quem criou Deus Yahvé foi aquele povo hebreu lá do deserto, primitivo, com inveja de Deus povos. Plagiaram tudo de outras civilizações mais antigas. Até o dilúvio é pegado lá dos sumérios da epopeia de Gilgamesh. Sabe? Então é mentira sobre mentira, mentira sobre mentira. Vamos acabar com isso, rapaz. Vamos voltar para a realidade. Estamos por nossa própria conta e risco. Somos humanos, uns pelos outros. Parem de guerra, parem de brigar uns com os outros. Amigos contra amigos, família contra família, por causa de uma porra de uma divindade que nunca existiu. Uma merda dessa. Só para dar lucro a essa cambada de bandido, rapaz. Que estoque você e você quer ser escravo dessa merda. Por quê? Porque tem medo de morrer? Você vai morrer, cara. Você quer viver para sempre? Não vai viver para sempre, não. Você vai viver para sempre do sangue dos seus descendentes. Você vai deixar seu DNA vivo naqueles descendentes seu. Filho, neto, bisneto, trisneto, tetraneto e por aí vai. É assim que você vai ser eterno. Né? Continuando. O pesquisador americano Joseph Ethiel é categórico. Jesus não passa de um mito, um personagem. Suas palavras e ações fazem parte de uma elaborada narrativa inventada por aristocratas romanos, com o objetivo de pacificar os judeus na guerra judaica. Um povo evoluído, né, em sucessivas rebeliões. Um povo envolvido, aliás, evoluído não tem nada. Um povo envolvido, ele só evoluía de guerra para guerra. Envolvidos em sucessivas rebeliões contra o Império Romano. Só viviam em guerra, rapaz. Só viviam em guerra. Rapaz, os deuses foram criados, cada um ia com o seu Deus para a guerra. Sabia disso, não? É por isso que tem glória, que o crente dá. Oh, glória! Glória é uma deusa grega. Eles clamavam por glória para ter vitória. Vitória é outra deusa grega. Né? Quando voltavam da guerra, né? Tinha glória, vitória e graça. Né? Aí iam dar graça. Iam agradecer a graça. Deusa grega também. Nós vencemos a guerra, matamos meio mundo de seres humanos, agora vamos agradecer a deusa. É assim, porra. Né? Você hoje deseja o mal para outros seres humanos. Né? Quando acontece, você fica se regozijando por dentro. Olha como você é perverso, cara. Ah, tá vendo? Deus castigou ele. Lembra do Silas Malacheia? Quando o ateu lá tampa, caba homem, caba macho, mandou ele, né? E chupar uma rola, né? O jornalista. O Malafaia, quando o cara morreu, um acidente, saiu se vangloriando da morte de outro ser humano. Sabe? O Malacheia. Ah, pá, mera, raça miserável. Vocês são uma raça miserável, rapaz. A religião faz isso na cabeça de vocês. Agora, eles estão podre de rico. E você, crente? Hein? Os romanos perceberam que o melhor caminho para acabar com a atividade missionária fervorosa entre os judeus era criar um sistema de crenças que competisse com eles. Olha aí. Os romanos perceberam que na guerra judaica, como eles adoravam o Deus deles, eles poderiam criar, né? Perceberam que, que o melhor caminho para acabar com a atividade missionária fervorosa dos judeus, né? Eram várias seitas judaicas, né? Todos adoradores de um Deus, e eles no começo eram adoradores de vários deuses. Lá nos hebreus eram vários deuses, né? O deus El, né? Aserá, a esposa dele, Baal, e no panteão cananita, eu já mostrei aqui o panteão cananita, eram vários deuses. Aí eliminaram os deuses, deixaram só Yahvé. Primeiramente, Yahvé tomou até a esposa de El, do deus El, né? Você percebe isso no sufixo dos anjos, né? Gabriel, Ezequiel e por aí vai. Continuando, pessoal, senão não dá tempo. Os romanos perceberam que o melhor caminho para acabar com a atividade missionária fervorosa entre os judeus era criar um sistema de crença que competisse com eles. Aí inventaram Jesus Cristo, colocaram lá na Bíblia, né, que ele era o mesmo Deus do Antigo Testamento, que era a encarnação do Messias que os judeus até hoje esperam, né, para que os judeus seguissem. Só que os judeus não comeram corda, né? Isso é verdade. Com 2020 anos de idade, qual é a verdade por trás de Jesus Cristo? Dos seus feitos, milagres e mensagens. Qual é a verdade? Na verdade, a única verdade é que é uma grande mentira, né? A ideia de que Jesus não passa de uma montagem histórica funciona como um duro golpe aplicado pela ciência
contra a ignorância propagada pelas religiões cristãs. Embora o cristianismo possa ser um conforto para alguns que precisam de uma muleta para sobreviver, ele também pode ser muito prejudicial e repressivo, uma forma insidiosa de controle mental que levou à aceitação cega da escravidão e da servidão, pobreza, guerra ao longo de toda a história. É o que tem causado o cristianismo e todas as religiões. O Jesus histórico tem algo sobre o Jesus histórico? Os historiadores deixam claro que o personagem estudado por eles não é o mesmo da religião. Eles estão em busca de informações sobre o homem chamado Jesus, de carne e osso, que teria vivido ressuscitado, mas não deixaram o corpo dele, sabe para quê? Para nunca acharem a farsa, a fraude. Ele não tem corpo, então a gente tem que dar um fim ao corpo dele. Deram fim ao corpo dele, não é? Continuando. Eles estão em busca de informações sobre o homem chamado Jesus, que viveu na Galiléia há 2021 anos atrás, né? Em torno do qual foi criada uma das maiores religiões da face, não a maior, da face da terra, né? Mas que vai cair, vai ruir como todas as religiões e nunca mais vai surgir Deus nenhum. Os historiadores não buscam um ser divino. O Jesus da história é estritamente humano, né? Se existisse na história, teria que ter prova. Nessa busca pelo Jesus histórico, a perspectiva dos pesquisadores lembra a do tal do São Tomé, da própria Bíblia, né? O apóstolo que duvidou de Cristo e exigiu provas de sua ressurreição. É isso, cara. Né? Quando a Bíblia coloca aqui, não, você tem que crer pela fé, ela te engana, cara. E você vai engolir a enganação, né? Porque você vai acreditar no que não existe, cara. Tem que ter prova, cara. E não somos nós que temos que provar que Deus não existe, não. Porque o que não existe por si só não pode ser provado. Do mesmo modo, os historiadores não podem acreditar cegamente no que dizem as religiões e seus líderes. Os religiosos não podem acreditar cegamente, como vocês são cegos, é cego guiando cego, mas só que o cego da frente está levando tua grana todinha. Do mesmo modo, os historiadores não podem acreditar cegamente no que dizem as religiões e seus líderes, mas devem embasar-se tudo que afirmam em evidências. Essas provas, isso os cientistas só se baseiam em evidências. Essas provas precisam ser necessariamente físicas, como a descoberta de uma ossada ou de um túmulo. Descobriram o túmulo, mas cadê o corpo? Ah, ele ressuscitou, por isso que o corpo não tá aí. Ah, porra, assim é fácil, caralho. Assim a gente cria, por qualquer divindade. Não precisa provar. Você tem que acreditar que o corpo estava ali e sumiu, evaporou, virou uma alma e saiu aí dentro. Jesus teológico. Ah, o teológico existe, né? O Jesus nunca chegou a colocar suas ideias no papel. Por quê? O Jesus teológico nunca colocou as ideias, porque não tem nada escrito por Jesus. Sabe qual é a explicação religiosa? A falácia. Primeiramente, ele não colocou nada porque ele nunca existiu, né? Colocaram outras pessoas para falar por ele, né? Imaginário, né? Então, nem poderia ter escrito alguma coisa, assim como os teólogos dizem, porque ele era analfabeto. Jesus era analfabeto, por isso que ele não escreveu. O cara fazia todo tipo de milagre. Porra, cura cego, mudo, surdo, e não cura sua própria ignorância. Mas que porra é essa? Como que um cara que cura cego, leproso, ressuscita gente, não consegue escrever? Tu me explica isso, crente? Hein? Pai, crente, olha, você engolir coisa de religioso. A desculpa esfarrapada aqui, que Jesus nunca escreveu nada, é porque ele era analfabeto. Porque nos 12 apóstolos só tinha ali, parece que 2 que eram instruídos para escrever. Veja que absurdo. O cara curava leproso, ressuscitava a gente, né? Cego, mudo, surdo, cuspia no chão, fazia porcaria nos olhos dos outros, mas não conseguia escrever, porra. É igual os pastores de hoje. O cara cura todo mundo dentro da igreja, mas tá de óculos. Jesus não curou cego, porra. Por que pastor usa óculos? Ele não tem fé, não? Porque ele te acusa de não ter fé. Ele diz, não, irmão, você tem que ter fé. Quando o cara tem a fé do cara, ele chega lá, mas pastor, não resolveu, não. Faltou fé. Então eu desafio você, pastor. Faltou fé em você também, até para curar sua própria visão. Vamos lá. A maior parte do que chega até os dias de hoje sobre o personagem inventado pelo Império Romano e suas ideias foi escrita por seguidores
das primeiras comunidades cristãs, 2 ou 3 gerações depois da sua suposta morte. 300 anos praticamente, 200 anos, mais de 200 anos depois da morte desse filho de uma rapariga, que só veio causar dissensão. Na verdade, ele nem morreu, esse desgraçado. Se tivesse vivo e eu estivesse lá, eu fazia questão de dar pelo menos um chute na bunda dele. Os autores não estão preocupados em transmitir uma versão fiel dos fatos. Os autores teológicos não estão preocupados em transmitir uma versão fiel dos fatos. Por quê? Porque eles sabem que você vai engolir, religioso. Tudo que ele falar, você vai engolir pela fé. A fé entra em você, você nem sente, né? É por isso que você diz que o espírito pombo está entrando em você, como entrou em Maria, um pombo tarado. Que se tivesse sido real a história, ele tinha transado com uma menina de 12 anos. Pedófilo safado. Os autores não estão preocupados em transmitir uma versão fiel dos fatos como uma biografia do tal de Jesus. Não tem a biografia de Jesus, não. Né? A Bíblia narra ele até 12 anos, depois ele aparece com 30 anos para ser batizado e dá a maior confusão lá. Né? Mas em defender os pressupostos de sua própria fé. Né? Assim, os primeiros cristãos que escreveram sobre Jesus, os evangelistas, já não estão dentro da história, mas da teologia. Nessa época, o cristianismo começava a se distanciar do judaísmo, em que ele estava originalmente inserido. Jesus não era judeu? Por que ele ficou contra o judaísmo? Porque ele era romano. O judaísmo colocou ele, os romanos colocaram ele, até criaram a trindade para os judeus seguir, como se fosse um judeu. Inventaram ele como se fosse um judeu. Depois viram que os judeus não iam seguir, e aí começou a se separar do judaísmo, e aí por isso começou também aí a perseguição, o antissemitismo contra os judeus. Por conta disso, porque queriam na marra que os judeus seguissem. Mas os judeus continuam com a ignorância deles, seguindo o Deus Yahvé deles, né? Outra bosta, outra mentira, outra merda. E o Abraão nunca existiu. Se existisse, era um safado também, casou com a irmã. O Moisés é outro bosta, o Josué, um cara de carniceiro bíblico. Vamos lá, pessoal. Nessa época, o cristianismo começava a se distanciar do judaísmo, em que estava originalmente inserido, e a se aproximar do Império Romano. Na realidade, o Império Romano criou. O que existiu algumas mudanças em sua mensagem, ao serem estipuladas suas ideias, começaram a ser difundidas, pois vários filtros são impostos, né? Primeiro, Jesus é um indivíduo de fala aramaica, mas quase tudo que conhecemos sobre ele está escrito em grego. Por quê? Porque quando tiraram, né, na Septuaginta, quando o imperador chamou 72 escribas judeus para transmitir, tirar do hebraico para o grego, na Septuaginta, eles pegaram agora a mitologia grega, colocaram inclusive o inferno, que é nada mais do que a sepultura. No original lá, era Sheol. Mas eles queriam que você tenha medo, eles querem que você tenha medo. Porque a religião sobrevive do medo. Tire o diabo de dentro da Bíblia, pronto, acabou a religião. A religião sobrevive do medo. Inclusive o diabo que está amarrado, né? Está amarrado, mas sempre está nas igrejas, né? 2 Pedro, né? Capítulo 5, se não me engano. Primeiro, Jesus é um indivíduo de fala aramaica, mas tudo que está sobre ele é grego. Além disso, os textos são destinados a convencer um público urbano, muito diferente dos camponeses que o tal de Jesus, né, teria pregado. Com o passar dos séculos, isso atribuiu margens para várias teologias, teólogos interpretarem as escrituras. Porra, ele próprio diz na Bíblia que não se mude uma vírgula das minhas palavras, né? Agora, olha, por que tantas igrejas cristãs, né? No Brasil, só em 2010, 40 mil denominações de uma igreja que já tinha saído da igreja católica, roubado a Bíblia da igreja católica, tirou um livro e fez a Bíblia protestante. E por aí vai, meu amigo, que lixo. Com o passar dos séculos, isso abriu margem para que vários teólogos interpretassem as escrituras de maneiras variadas, criando as inúmeras vertentes do cristianismo que se encontram nos dias de hoje. Ou seja, o cara está dentro de uma igreja, tá vendo que o pastor está ficando podre de rico, né? Ele é diácono, ele diz, porra, eu vou ganhar dinheiro também, eu sei fazer a malandragem, eu tô vendo a malandragem dele aqui todinha, ele vai, abre uma igreja para ele, abre uma denominação, muda um pouco a ideia que é para o cara dizer, não, essa igreja aqui é diferente, a outra falava isso, essa agora fala, essa é tudo farinha da mesma bosta, é tudo um saco de merda, né? Assim,
A depender de quem faz, de quem narra a homilética, né, Jesus pode ser visto como um personagem sagrado ou humano, santo ou falho, né, foco de paz ou de guerra, de fundamentalismo. Na realidade, de guerra, né, ele próprio diz em Mateus 10:34, não pense que, não cuidei que vim trazer paz à terra, vim trazer fogo, guerra e espada, como está no Apócrifo. Aí no cânone está só espada, mas no Apócrifo está fogo, guerra e espada, ou seja, guerra. O próprio Jesus, né, da paz, deixo-vos a paz, veio trazer guerra e fundamentalismo. Inclusive a palavra fundamentalismo vem exatamente dos religiosos que queriam se fundamentar, os evangélicos, fundamentar toda a vida social baseada na Bíblia. Aí estamos fodidos, né, cara? Porque vai matar gay, porque é o que a Bíblia manda, matar gay, né? As mulheres têm que ser submissas. Rapaz, tem comentário de mulher aqui, dizendo que a culpa é da mulher de ser estuprada por andar, né, com roupas que provocam o homem. Isso é típico da Bíblia, cara. Uma Bíblia machista, completamente patriarcal. Gente, eu vou ficando por aqui, que se o vídeo encerrar, vocês já sabem, né? Vamos lá. É por isso que o estudo dos Jesus histórico é importante. Ele pode ajudar a colocar um freio naqueles que querem transformar, né, pressupostos teológicos em verdades históricas. Né? Querem transformar pressupostos teológicos em verdades. Né? O que a ciência faz é descobrir o que, de fato, pode ser afirmado sobre o homem, né, e sobre sua época. A ciência fala a verdade. As muitas lacunas que permanecerão abertas, né, apresentam mistérios suficientes para que a religião possa se instalar. A religião se instala exatamente na ignorância que você diz que é mistério de Deus. Mistério. Não tem mistério nenhum, cara. É só enganação. Tudo fraude, tudo mentira. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.